como é que você está? Tudo bem, caríssimo? E minha amiga também está ok aí? Ah, tomara que sim. Que tal? Você achou que está valendo a pena trabalhar assim em língua portuguesa, já direto com as questões de concurso? Olha, eu acho mais prático, porque, por exemplo, se eu resolver trabalhar análise sintática completa com você, eu vou ocupar umas 3 aulas ou 4, só de análise. Aí vou ocupar mais umas 3 aulas para trabalhar a crase, mais umas 4 aulas para trabalhar toda a concordância. Aí vai chegar no final do curso, eu vou ficar infeliz, você vai ficar infeliz, porque eu não vou te mostrar como que a banca cobra esse tipo de conteúdo. Então, para que possamos pelo menos mostrar alguma coisa dentro da realidade de um concurso, eu optei por isso. Tomara que você acredite nessa minha proposta. Tudo bem? Então, vamos voltar. Na última aula, eu concluí fazendo a questão número 4. Não cheguei a fazer a questão número 4, que tratava de crase. Então, quando eu sei que é um assunto que tem em todos os concursos, eu paro e explico. E a gente aprende que crase, do grego crase, significa fusão. É fusão de um a preposição com alguma coisa. A preposição mais artigo, a preposição mais pronome. E normalmente a crase eu trabalho tentando substituir uma forma por outra. Se eu conseguir, se der certo essa substituição que justifique a crase, beleza. Então, eu vou fazer um esquema bem rapidinho aqui da crase para você. E eu disse na próxima aula, por exemplo, se eu fizer a pergunta a que e obtiver resposta, é porque tem crase. Se eu fizer a pergunta o que e obtiver resposta, não tem crase. Por exemplo, assim, só para responder a questão do a que e de o que. Por exemplo, eu obedeço. Eu quero. Então, quem obedece, obedece a alguma coisa, isso é regência. Eu nunca falo obedeço o quê? Eu obedeço a quê? Eu obedeço a lei. Eu obedeço a quê? Eu obedeço a quê? Eu obedeço a lei. Eu tento trocar lei por regulamento. E se na troca der ao regulamento, significa que existe crase no A. E a pergunta é a quê? A quê? Tá? Então, eu obedeço a quê? Agora, vamos ver, eu quero. Eu quero a quê? Eu quero o quê? Quem quer alguma coisa. Eu quero a casa própria. Então, eu faço a pergunta, eu quero o quê? Eu quero o quê? Eu quero a casa. Se trocasse casa por uma palavra masculina, por exemplo, um carro, eu diria, eu quero o carro. Eu não troco por ao, eu troco por o. O que eu quero dizer para você é que uma dica da crase é sempre assim. Então, dentro do estudo da crase, se você conseguir trocar o a por ao mentalmente, é porque o a tem crase. Por exemplo, você diz assim, ó, chegou... Opa, esse meu chegou ficou feio. É uma dica bem legal para você descobrir. Troca o a por ao. Troca a palavra feminina por masculina. Chegou a ilha cansado. Então, chegou a ilha cansado. Por que eu coloquei a crase? Se no lugar de ilha eu colocasse litoral, o que eu diria? Chegou ao litoral. Não é chegou o litoral, chegou ao. Então, na troca por um correspondente masculino, deu ao, é porque o a tem crase. Cansado, entendeu? É uma saída, é uma dica de crase rápida. Então, se você pensar aqui, eu quero a casa, eu quero o que a casa? Esse a aqui é só artigo. Esse a que eu troquei por o carro. Não tem crase, porque a casa é objeto direto, quero é o verbo transitivo direto, não tem preposição.
Entendeu? Agora, eu obedeço. Quem obedece, obedece a alguma coisa. Quando tem crase, porque aqui dentro tem preposição artigo, ele é um verbo transitivo indireto, isso é objeto indireto, então tem preposição. Aí, por aqui, eu posso dizer para você que consta na questão número 4 da sua telinha, que agora nós vamos iniciar respondendo essa questão. Consta que durante o verão, em meio o quê ou em meio a quê? Em meio a quê? A beleza. Então, se vai a quê aqui, me responde a pergunta a quê, eu já sei que é A com crase antes de beleza. E se é A com crase, eu posso eliminar a B e posso eliminar a D. Porque com crase só pode ser a C e a E, que tem crase na primeira lacuna. Daí vamos ver a próxima. Beleza das montanhas dos Alpes. Mahler buscava. Quem busca, busca alguma coisa. Mahler buscava o quê? Mahler buscava a inspiração. Então, aqui já é um A sem crase. Por quê? Me responde a pergunta o quê? A é o artigo. Buscava o pensamento, buscava o sentido de algo. Então, aqui eu troco por o. Aqui é um A simples. Eu já sei que aqui é com crase e aqui é simples. Então, eu já posso tirar a A fora. Eu estou na dúvida entre a C e a E. Aí, veja, a inspiração necessária para compor sinfonias que felizmente foram legadas a quem? Foram legadas a quem? Às gerações às gerações futuras. Por exemplo, aos jovens, se fosse o caso. Então, aqui vai ter crase que me responde a pergunta a quem? Em suma, qual é a resposta que nós a que chegaremos? Então, consta em meio a com crase, daí buscava a inspiração a simples, daí foram legadas aqui as gerações com crase. Resposta, letra C. Entendeu? Então, aqui eu vou aproveitar esse espaço para te dar só mais uma dicasinha de crase. Então, a primeira dica é essa. Se responder a pergunta o que, só tem artigo. Se responder a pergunta a que, tem artigo e preposição. Tem a preposição que é obrigatória, o artigo às vezes é facultativo, tá? Bom, uma outra dica. Você sabe que crase é fusão. Então, aproveite. Isso tem lá na tua apostila de teoria, mas eu gosto de fazer um resumo no quadro, para te facilitar. Então, vou passar parte da crase aqui, ó. Então, crase significa fusão de a preposição mais a artigo. Porque o a ele pode ser preposição e artigo, daí vai dar um A com crase. Como é que eu vou saber se tem crase, professora? Além de trocar o A por ao, que eu expliquei há pouco, também você pode substituir mentalmente por para a. Pode ser plural, para as também. Pode trocar por pela, com a, na ou da, seguidos ou não de S. Então, eu vou colocar um Szinho aqui, ó. Seguidos ou não de S. Esse aqui é um Szinho que pode vir ao lado do artigo. Tá? Por isso, aqui eu falei, né, agora há pouco eu disse, dá para trocar o A por ao também. Já colocamos exemplo há pouco. Crase também é a preposição mais aquele, aquela, aquilo. Aí tem gente que diz, mas crase só vem diante de palavra feminina, professora. Como é que você está falando do aquele que é masculino? Como é que pode isso? Aquilo que é neutro? Ah, por isso que não vem com só pode. Na língua portuguesa não é bem assim. Crase do lado de um pronome. Pode sim, junto com o pronome.
Mas como é que eu vou saber se esse aquele tem crase? Trabalhe com substituição. Tenta trocar esse aquele, aquela, aquilo por a este, a esta ou a isto. Eu digo é igual, igual, igual. Mentalmente você troca por essas formas. Por exemplo, uma frase assim. Vamos pensar. Olha, fiz referência àquele cidadão. Aí você fica pensando, será que tem crase no aquele? Tente trocar por a este na frase e veja se fica bem a construção. Você vai dizer assim, fiz referência a este cidadão. Quer dizer que aquele pode ser substituído por a este. Quem faz referência a alguém. A quem? Aquele. Aquilo. Entendeu? Então aqui tem crase. A pergunta do aqui cabe em todas. Aí também crase é quando é fusão de a preposição mais o a pronome demonstrativo, que o a também é pronome demonstrativo, é verdade. Pronome demonstrativo. O que é isso? Tenta trocar o a pelo pronome aquela. Por exemplo, assim, olha essa frase. Sua blusa é igual a que comprei. Tem gente que diz assim, nunca coloque crase antes do que? Bobagem. Olha como aqui dá certo. Você pode muito bem dizer assim, ó. Sua blusa é igual àquela que comprei. Eu posso trocar o a por aquela aqui. Viu? Então, por essa dica, você vai colocar uma crase antes do a que. E também, crase é quando houver um a preposição, mais a qual, que é o pronome relativo. Então, aquela de crase pronome passa fome se não colocar, se não passa no concurso. Então, a mais a qual vai dar a qual com crase. Mas daí, como é que eu vou saber se esse a qual aqui tem crase? Tenta trocar para o masculino e na troca vai dar ao qual. Aquilo que eu falei, troca por masculino. Por exemplo, veja essa frase. Essa é a cidade a qual iremos. Então, essa é a cidade a qual iremos. Muito bem, no lugar de cidade, eu vou colocar país. Vamos ver se dá certo? Eu vou dizer assim, ó. Esse é o país. Eu não vou dizer o qual iremos, é ao qual iremos, tá? Então, aqui cabe ao qual iremos. Viu só como foi possível? Então, eu troquei a qual por a qual, ao qual. Deu certo. Vamos colocar a crase. Viu? Então, nesse momento aqui, eu já estou explicando o que é crase. Crase é sempre fusão de uma preposição com artigo ou preposição com pronome. Aí tem aquele caso de crase nas locuções adverbiais, né? Então, eu vou colocar aqui eu acho interessante, porque depois, quando eu tiver outra questão de crase, eu sou capaz de dizer assim, olha, acabou a crase, já passei, vou até marcar, essa crase foi na aula número 3. Aí você vai ter que buscar, porque você tem acesso a quantas vezes você quiser. Você vai voltar lá na aula 3, é verdade. Você copiou, você está anotando? Porque aqui é resumo do que eu tenho lá no meu material que você vai receber. Deu já uma olhadinha? Fotografou, filmou, porque eu vou ter que apagar agora, tá legal? Então, dá licença que eu vou apagar. Então, isso aqui seria um resumo. Os professores que passam crase dizem que é só isso. Mas eu vou esticar mais um pouquinho, não é só isso, não. Tá.
Aí eu digo, assunto visto. Pode cair crase na prova que eu estou preparado. Diga isso. Nós temos, assim, tem algumas palavras determinadas que recebem crase. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Eu digo assim, determinados. O que é determinados? Dessa forma. Determinados. Então, vocábulos determinados. Por exemplo, diante da palavra casa, diante da palavra distância, diante da palavra terra, diante da palavra hora. São palavras específicas que as pessoas ficam, será que tem? São palavras femininas, não tem? Aquela coisa. Eu vou explicar como é que funciona. Então, assim, olha, quando eu digo assim, casa, eu voltei a casa para descansar. Casa no sentido de lar, não tem crase, o antes do casa, tá? Agora, se eu disser assim, vamos à casa do Silva, ele voltou à casa paterna. Aqui em Curitiba tem uma casa famosa que se chama Casa China. Vamos lá? Então eu digo assim, vamos à casa, ponto, não tem crase. Mas se eu colocar, vamos à Casa China, comprar um monte de coisa, então, vamos à Casa China, estou fazendo uma pergunta ou afirmando, eu vou colocar a crase porque vem determinada palavra, tá? A distância, por exemplo, você diz assim, avistei o, a distância. A longa distância, quanto? Não sei, então não vou colocar crase. Já viu essa placa por aí, ensino à distância? Não tem crase, já caiu numa prova. Mas quanto de distância? Avistei a distância de, vou colocar algarismos aqui, ó, 100 metros, por causa do espaço. Aí como eu determinei a distância, 100 metros, eu vou colocar a crase. Tem uma regra que diz assim, terra em oposição a bordo não tem crase. É só colocar terra determinado. Quando você diz assim, o marinheiro desceu a terra. Ele estava a bordo e desceu a terra, não vai crase. Ah, a terra do tio Sam, a terra vermelha, a terra natal. Pronto, aí determinamos a terra, vamos colocar a crase. Viram como são palavras específicas? E diante da palavra hora, você tenta trocar o número de horas por ao meio-dia. O que eu estou dizendo? Por exemplo, eu digo assim, chegamos às 13 horas. Por exemplo, chegamos às 13 horas. Se no lugar de 13 horas eu colocasse meio-dia, eu diria chegamos ao meio-dia. Estamos aqui desde as 13 horas. Estamos aqui desde o meio-dia. Aí não vai crase. Tem que dar troca, o número de horas aqui por ao meio-dia, na troca vai dar o ao. Então o único numeral que aceita a crase, numeral cardinal, é o número de horas. Diante de outros números não tem crase, a não ser ordinal, mas o cardinal tem. Então essa aqui é uma outra dica de crase. Onde mais nós usamos crase? Nas locuções adverbiais. Locuções adverbiais são palavras femininas que a gente coloca a crase por tradição. São aquelas locuções que dão ideia de tempo, de modo, de lugar, de intensidade. Por exemplo, eu digo assim, à noite, os gatos são pardos. Às vezes, saímos. Vai alguém à sua casa, você diz assim, sinta-se à vontade, fulano. Tudo isso é locução que tem crase, locução feminina. Ah, ele saiu às pressas para a reunião, locução feminina. Entendeu? Vira à esquerda, à direita, as claras, a surdina, são locuções femininas. São locuções adverbiais femininas. Aí nós também temos as locuções prepositivas. A preposição ela tem o de, ela tem uma preposição. As locuções
que eu tenho que memorizar. Como professora, memorize. Prepositivas. Locuções prepositivas que merecem crase, mas presta atenção aí, ó. A procura de. Ele saiu à procura da esposa. À procura de. Ele está à espera da menina. À espera de. Vai a crase. Ele vive à custa da família. À custa de. Vai crase. Eu estou à disposição de vocês. À disposição de. Entenderam? Então aqui são locuções prepositivas que têm a crase. Mas cuidado, eles estão colocando muita crase no a partir de, a propósito, a respeito, a despeito de, apesar de. Não tem crase. E tem as locuções conjuntivas. Locução conjuntiva são a... Não vou escrever, vou colocar só... Coloquei as aspinhas. Aspinhas para dizer que é locução. São as conjunções. Locuções conjuntivas. Que tem crase. É à medida que, e a proporção que. A proporção que são as conjunções. Como é formada de 3 palavrinhas, a gente chama de locução conjuntiva, tá? À medida que, a proporção que. Então, nós colocamos essas regras, mas tem outra locução, para terminar, tem as locuções e tem nomes de lugar que são topônimos, que eu vou colocar aqui para você. Eu vou ter que apagar, simples, né? Fazer o quê? Dá licença, vamos para completar nosso conteúdo aqui, ó. Então, veja só. Já ouviram falar no a moda de? Então, a locução a moda de pode vir claro subentendida. Tem crase também. Então, aqui, por exemplo, você diz assim, ele fez o gol a Pelé. E usa bigode a Hitler, chapéu a Napoleão, poemas a Drummond. Então, veja, a Pelé, a moda de, vai a crase. Tá? E nomes de lugar chama-se topônimos. Eu trabalho muito com venho de. Vou até colocar o título para você não ficar perdido. Porque eu estou com pressa, então eu acabo enxugando um pouco. Nomes de lugar. Nomes de lugar. Tem gente que trabalha venho, volto, tanto faz. Então, se venho da, craseio a, com crase. Se venho de, crasear para quê? Sem crase. Pode ser venho, volto, o importante é ser odeio, dá. Venho dar com crase, venho de sem crase. Por exemplo, uma frase assim. Olha, iremos à Argentina. Fazer um tour. Depois vamos a Roma. E voltaremos a Curitiba. Bom, é a minha cidade, né? Óbvio, eu tô puxando aqui. Veja comigo. Quando eu tiver, ficar pensando diante de nome, de lugar, Roma, Curitiba, eu posso usar bem o venho de e o venho da. Então, eu esqueço do verbo iniciar e pergunto, eu venho de Argentina ou venho da Argentina? Você diria, eu venho da. Se eu venho da, craseio a, sem problemas. Vou à Bahia, venho da Bahia, vai a crase. Agora, vamos a Roma. Eu venho da Roma ou venho de Roma? Eu venho de Roma. Crasear para quê? Entendeu? Tranquilo. Mas se fosse assim, vamos a Roma antiga. Antiga. A história já mudou de figura. Eu digo, eu venho da Roma antiga.
tá? Então, quando o nome vem com determinante, como mostrei naquelas palavras com determinante, vai a crase. Vamos a Roma Antiga. Aqui, voltaremos a Curitiba. Eu venho de Curitiba. Não vai crase, eu diria venho de. Mas se eu colocasse assim, voltaremos a Bela. Vou abreviar aqui Curitiba. Não se faz isso, mas por causa do espaço. Eu venho da Bela Curitiba. Aí eu vou colocar porque eu botei um determinante ali, tá? Então, as linhas, as regras da crase estão presentes aí. Agora, quando que você não vai colocar a crase? Só fazer uma relação de casos proibitivos. Você lembra quando que não vai crase? Eu vou escrever aqui bem rapidinho por causa do nosso tempo. Então, sem crase. Sem crase. Palavras masculinas, porque daí não tem o artigo feminino. Para ter crase tem que ser palavras femininas. Que mais? Diante de verbos numerais. Não vai crase. Ah, que mais? Palavras repetidas. Frente a frente, lado a lado, dia a dia, boca a boca. Palavras repetidas. Não tem crase. Daí, essa regra merece um asterisco. É bem importante. Quando A estiver no singular, ao lado de palavra no plural. Singular, plural. Daria para eu colocar um exemplo aqui? Veja essa frase aqui, ó. Não assisto a novelas. Não assisto a novelas. Se fosse os dois no singular, os dois no plural, teria crase. Mas quando A estiver no singular e a palavra ao lado estiver no plural, não vai crase, né? Por exemplo, eu vou dizer assim, olha, hoje eu vou a pé à cidade. Então, quando eu digo eu vou a pé, P é palavra masculina, não vai crase. A cidade, sim. Comecei a estudar. Agora eu vou pegar sério. Estudar é verbo, não vai crase. Saíram, vou colocar aqui só boca, a boca, palavras repetidas, tá? Não vai crase. E aí, por último, pronomes em geral. Só para citar aqui em cima, pronomes que não podem ter crase, que eu já sei que estou vencendo meu tempo. Pronomes em geral. Eu não vou mais comentar de crase. Sem crase, pronomes em geral. Pronomes em geral. Por exemplo, os pronomes pessoais, os pronomes demonstrativos. Já vou explicar bem rapidinho. Demonstrativos, os pronomes relativos, os pronomes indefinidos, e vou colocar alguns específicos e os de tratamento, que são pronomes pessoais, de tratamento. Gente, isso são, eu escrevi abreviadinho aqui, são pronomes. Por exemplo, seria vermelho para diante de ela, entregue a ela, a mim. Nunca vai crase. Demonstrativo, a esta ou a essa, são pronomes que não aceitam, por isso que eu estou colocando em vermelho. Não vai crase. Relativos, a quem, a cuja, nunca tem crase diante de quem e de cuja, tá? Indefinidos, a alguma. Eu cuido com isso, porque isso tem caído muito em prova. A cada, a qualquer, a toda, tá? Então são pronomes indefinidos, né? Pronomes de tratamento, a vossa senhoria, solicito a vossa senhoria o envio de material. Então, pronome de tratamento, a vossa excelência,
Aqui, ó, a qualquer, que é pronome indefinido. Então, são palavras que não aceitam a crase, eu coloquei em vermelho. Esses são os pronomes que passam fome se colocar a crase. São esses específicos que não aceitam a crase. Tudo bem? Bom, a crase facultativa é o pronome possessivo. Se der numa próxima questão com pronome possessivo, eu explico sobre o possessivo único que sobrou. Bem, a partir daí, já estudei, marque lá, coloque no teu edital, crase a professora já estudou. Tudo bem? Continue fazendo os teus exercícios, pegue esse material, adiante suas questões, que a próxima aula continuaremos o nosso trabalhinho de correção. Um grande abraço e até lá. Tchau!